E se o seu paciente diabético estiver descompensado e você não souber? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Peridiária, e eu falo dessa periodontia de todos os dias que passam pelos consultórios de vocês e quero esclarecer como é que a gente vai conduzir se o paciente estiver descompensado. Porque acontece assim, você pode observar na anamnese que o paciente é diabético e pergunta para o paciente: e o seu diabetes está compensado? E você pode ter a surpresa do paciente até querer mentir e dizer: sim, doutora, tá tudo certo. Porque pode ser que ele queira muito ser atendido naquele dia, naquela hora, por exemplo, se ele tiver com uma dor e ele não quer nem saber se o diabetes dele está bom ou está ruim. Então, imagina um paciente diabético que ele já sabe que ele é diabético, mas ele não gosta de cuidar, porque obviamente é muito complicado cuidar do diabetes e ele faz vista grossa desse diabetes dele, ele quer se ver livre desse dente que está doendo e ele acaba respondendo muito rapidamente que está tudo bem, que está tudo certo. E aí pode ser que seja o caso de uma extração, você então confia na palavra dele, extrai o dente, o paciente venha te incomodar ou ter complicações pós-operatórias com muita dor ou infecção ou retardo de cicatrização no pós-operatório. É o que pode acontecer. Pode acontecer do paciente não saber que ele é diabético e ele ser diabético. É menos comum, porque hoje os diagnósticos eles estão sendo mais cuidadosos, os médicos estão cuidando mais, as próprias pessoas estão cuidando mais e a gente fica sabendo. Pode ser que o paciente seja diabético, mas o cuidado dele, mesmo que seja intenso, ele não tenha conseguido equilibrar esse diabetes dele, então ele também não é considerado diabético compensado. E pode haver o caso do paciente não ter ideia de como tá e que ele diz, geralmente é o paciente que não está muito aí com a história e diz: ah, tá mais ou menos. Em todas essas situações, a gente fica na maior dúvida de como é isso. E eu vou dizer que eu sou esposa de um diabético, sou mãe de 2 diabéticos, todos muito bem compensados, mas eu sei viver na pele o que é tentar fazer um diabetes se equilibrar, estar no esforço diário da dietoterapia, e tudo isso é muito complicado, nem todos os pacientes conseguem ter adesão a isso. Enfim, primeiro a gente tem que conseguir entender o porquê desse risco do diabetes, tá? Eu não gosto de ficar dizendo assim: olha, paciente diabético tem risco de infecção, paciente diabético, aí tudo é risco de infecção, tudo é risco de cicatrização, e vem o paciente diabético e fala assim: não, doutor, eu sou diabético, mas se eu corto, cicatriza bem. Paciente, você cortar e cicatrizar bem ou mal, isso não é parâmetro, tá? Não, absolutamente não é isso. Mas às vezes por desconhecimento seu como profissional, você acaba não sabendo o que é, acredita no paciente, mas as complicações podem ser mais graves. Enfim, o que acontece biologicamente no diabético? O que acontece é que o diabético, ele tem uma dificuldade na metabolização dos carboidratos, em especial da glicose, quando ela acaba entrando no sangue. De um jeito bem simples de contar, vamos dizer que a glicose é para passar pelo sangue, mas ele não pode ficar muito tempo lá, porque se a glicose fica circulando no sangue, essa glicose ela vai glicar, ela vai caramelizar por onde ele vai passar. Então, se ficar muito tempo na corrente sanguínea, ele vai glicosilar todas as células, vai glicosilar o endotélio, vai glicosilar as hemácias, porque é como se a glicose fosse um grude e ele acaba grudando por onde ele passa. E é por isso que um dos exames que a gente vai conseguir saber como é que está o diabetes é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Por quê? A glicose ela vai grudar, ela vai glicar por onde ela passar. E por onde ela passar vai ficar marcado. Sendo que as hemácias têm uma vida média de 3 meses, nós vamos ter uma ideia de como é que andou essa glicação nos últimos 3 meses. E não só isso, se a glicose ela acaba grudando, ela vai fazer uma glicação de todo o endotélio. Agora pensa assim, todos os vasos sanguíneos do corpo, e se nós estamos pensando na cavidade bucal, então nós estamos falando das terminações nervosas. Se terminações vasculares.
E nesses capilares, se eles estiverem glicados, eles não vão funcionar direito. E aonde não vai funcionar direito em duas situações. O transporte de oxigênio não vai ser adequado por conta dessa glicação e a falta de oxigênio vai fazer várias coisas. As células não vão trabalhar direito, não vai ter a metabolização, a produção de energia via glicolítica e produção de ATP para as células de forma adequada porque precisa de oxigênio. Esse transporte de oxigênio vai estar prejudicado. E o outro ponto é que essa glicação vai impedir a diapedese, ou a passagem das células brancas para o local onde se precisa ter defesa. Porque assim, é como se a gente tivesse um exército circulante de células de defesa. E aonde houvesse necessidade, vai ter um alerta vermelho, e esse alerta vermelho são algumas citocinas ou quimiocinas que o corpo vai liberar em alguns lugares, e aquilo vai ser o alerta para o recrutamento das células de defesa, ou seja, o seu exército vai chegar. Se você cortou, vai ter a liberação de citocinas e o seu exército de defesa vai chegar. Se você tem bactérias dentro da gengiva e essas bactérias ruins, elas começam a estar em grande maioria, elas vão liberar citocinas, vai chegar o exército de defesa e esse exército de defesa vai fazer a defesa local. Se você é diabético, o diabetes vai prejudicar a chegada dessas células de defesa e aí entram essas duas situações de risco do diabetes descompensado. A cicatrização atrasada pela falta de oxigenação, dentre outras coisas, como a glicação dos tecidos, e a outra coisa é o retardamento ou impedimento, dependendo do grau, da chegada de células de defesa para o local, porque o diabetes está descompensado. Aí que começa toda essa confusão. É importante a gente saber como é que está a glicemia, o controle glicêmico do paciente? Sim, é muito importante, porque na cavidade bucal basicamente trabalhamos com infecção, inflamação e reparo, que são as coisas muito importantes, então tem que saber. E no periodiário eu gosto muito de dizer que aqui a gente quer falar as coisas da prática mesmo, aquilo que é do dia a dia. Por quê? Revisando a literatura, eu acabei vendo assim, olha, o paciente diabético, ele vai ter poliúria, muito xixi, polidipsia, muita sede, polifagia, muita fome. Gente, isso aí acontece quando está muito desequilibrado, tá? Então não é parâmetro. Ah, porque tem muita sede, pode ser que esteja desidratado, tome pouca água. Ah, polifagia. Tem 1000 desequilíbrios metabólicos para a pessoa ter muita fome e comer demais. Então, é um dos parâmetros só para saber se está desequilibrado demais, principalmente parâmetro para diabetes do tipo 1, quando acaba a produção de insulina por problemas autoimunes e a pessoa não tem mais insulina e ele tem um diabetes repentino, um super aumento da glicemia repentina, aí são os sintomas. Mas o que acontece hoje, de muito frequente, é o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2 ele acontece em geral na idade adulta ou na meia-idade. E o motivo mais comum para a emergência ou aumento da quantidade desse diabetes do tipo 2 é que geralmente ele vem acompanhado com um excesso de peso. O excesso de peso também pelo peso corporal faz que a pessoa coma mais, ou a pessoa come mais e por isso que tem excesso de peso. Ou porque a pessoa tem um alto consumo de carboidratos, esse alto consumo de carboidratos faz com que o pâncreas precise produzir uma alta quantidade de insulina para conseguir guardar tudo isso de carboidrato. Mas pode ser que uma hora os receptores se cansam dessa história. Por quê? É tanto carboidrato na dieta, tanto arroz, feijão, pão, macarrão, doce, bolacha, açúcar no cafezinho, açúcar no chá, refrigerante doce, e com tudo isso a quantidade de insulina que se produz não dá. Aí se chama resistência periférica à insulina. Nos tecidos corporais, onde a insulina deveria pegar a glicose e guardar, tirar da corrente sanguínea e guardar, isso não acontece mais. Isso é o que é o mais emergente, isso começa devagar e isso nem sempre tem sintomas. Aí que a gente tem que ficar preocupado. Então, a gente vai pensar assim, o que de pior pode acontecer num diabético é isso aí, infecção e inflamação. E a gente tem que tomar algumas decisões. A primeira decisão, quando a gente encontra um paciente com a possibilidade de diabetes, ou está no anamnese ou ele fala, eu sou diabético, está compensado? O que ele fala conta pouco, tá? Para começo de conversa.
porque ele pode estar te passando a conversa porque ele quer ser atendido logo, ele quer se ver livre daquele dente e a responsabilidade de qualquer complicação pós-operatória é sua, profissional, é sua como operador. E pode ser que você tenha passado batido, pode ser que você esteja com pressa, não pode, tem que investigar melhor. A primeira decisão que a gente tem que tomar quando a gente está de frente do paciente diabético é qual é a gravidade, qual é a urgência desse atendimento de urgência. Precisa intervir hoje, precisa resolver hoje, porque existe um outro ponto de vista que eu gosto menos, porque ele é menos humano e ele é mais frio, que é entender assim: todo paciente diabético precisa ser encaminhado para o médico, ponto. Claro que tem que. E aí o paciente vem morrendo de dor, com uma pulpite, e você vai falar assim: paciente, você é diabético? Então não posso te atender, você vai para o médico e depois que você for para o médico você volta. Doutor, eu sou atendida pelo SUS, vai demorar 6 meses para eu conseguir uma guia para o especialista, porque primeiro eu preciso passar pelo clínico geral e o clínico geral vai ver se o meu caso é para o especialista para ver se eu preciso ver se mas doutor, o meu dente está doendo, entendeu? Como é que a gente lida com uma situação dessa? Até mesmo para o paciente particular, um paciente de convênio particular, ele vai demorar algumas semanas para ele conseguir ter uma vaga com o médico, ele vai precisar retirar a guia para o exame de sangue, vai ter que fazer o exame de sangue. Como é que você lida com isso? Então, primeiro, a gente não pode enquadrar todo mundo como, olha, precisa ir para o médico e ponto final. A primeira decisão que você vai tomar é qual é a urgência dessa urgência. Tá com dor é urgência, mas tudo bem, que tipo de dor é essa? A gente vai pensar assim, pulpite aguda é uma urgência urgente, urgentíssima, tá com dor, tem que intervir. O que a gente vai fazer? Vai extrair o dente? Por mais condenado que esteja o dente, talvez não seja a hora de extrair aquele dente, talvez, tá? O que é urgência? Urgência, abscesso, coleção purulenta. Vai mandar embora sem intervir? Vai mandar com dor? Não, não pode. Pericoronarite que causa muita dor. Guna que causa muita dor. Dor insuportável. Essa dor precisa ser tratada pelo clínico. Então, dentro da escala de urgência, a dor é a coisa mais importante que precisa ser tratado. Mesmo antes de ter uma ideia da gravidade do diabetes, o sofrimento do paciente é mais importante do que o nível de diabetes dele. Agora, o que pode também acontecer? O paciente estar com abscesso agudo porque o diabetes está muito desequilibrado. E aí, o que é mais importante? Resolver a dor ou equilibrar o diabetes primeiro? Resolver a dor primeiro, porque ele está em sofrimento. Então, a primeira decisão é qual é a urgência dessa urgência. Muita dor, dor aguda, dor intensa, dor insuportável, vai resolver a dor. É uma dor suportável, é uma pulpite reversível, dá para colocar um curativo, dá para fazer um tratamento paliativo, dá para drenar de alguma forma, dá para fazer alguma coisa que possa esperar. Orienta o paciente se aquilo tem o potencial de agravamento ou não. Então, a primeira coisa, é isso que você vai fazer. Tratamento periodontal, por exemplo, ele não é tão urgente. O abscesso periodontal, que é a coleção purulenta, ela é urgente porque ela causa dor, mas o tratamento periodontal não é, mesmo que tenha vindo de um diabetes. Então, primeiro, a gente vai esclarecer isso. Existe uma outra possibilidade que passa pela cabeça para quem está no dia a dia lá da clínica, é assim: pois é, mas daí e se eu dispensar o paciente, dizer para ele ir para o médico e ele não voltar nunca mais? E se eu atendo numa clínica, nessa clínica de alto fluxo, parou um paciente no meu consultório e nessa clínica eu preciso fazer atendimentos, mas aí eu falo que é para ir para o médico e ele não volta nunca mais. Pode acontecer? Pode, isso acontece e já aconteceu comigo. A gente vem, fala, explica do importante controle do diabetes e o paciente desaparece. Eu não sei se ele foi procurar tratamento, eu não sei se o que eu falei ajudou ou piorou, ou se ele começou a achar que esse dentista não quer tratar o meu problema e só quer me mandar para o médico, ou se o paciente ele sabe qual é a gravidade do seu problema e não deu bola para o que eu falei também, não sei, mas pode acontecer. Enfim, o que a gente vai fazer?
Primeiro, se é urgente, urgentíssimo, a gente vai resolver a urgência primeiro, sob antibiótico terapia, porque é mais importante que a gente dispense o paciente sem dor e faça esse atendimento e oriente que talvez a gente não tenha decidido pela extração do dente, mesmo que o paciente venha com a cabeça feita que ele precisa extrair aquele dente, talvez a gente opte por não extrair, porque a gente não sabe qual é a gravidade desse diabetes. Bom, a outra coisa que a gente tem que fazer, converse com o paciente sobre o seu próprio diabetes. Conversa por quê? Pergunta sobre os seus exames. Em geral, os pacientes que cuidam do seu diabetes, eles sabem, porque não é difícil saber o que é bom, o que é ruim. Ele sabe que a glicemia em jejum, ela vai ter que estar no máximo até 100, no máximo. E que é tolerável que esteja aí 120, 130, tolerável, dependendo do paciente. Mas que um paciente rígido normal, ele vai ter uma glicemia em jejum entre 70 e 99. Isso é o paciente normal, não diabético. E diabético, se ele estiver oscilando em torno disso, isso é tolerável. Aí se o paciente disser assim, ele tá meio ruim, mas é porque semana passada teve um aniversário, eu comi um bolo de chocolate, ou ontem à noite eu comi um torrone porque o meu sobrinho me trouxe. Só para vocês saberem, isso é balela, tá? O paciente tá passando a conversa em você. Então, o que a gente precisa saber? Se você comeu um doce ontem à noite, teve a noite inteira para essa glicemia baixar. Se ela não baixou após a noite inteira, o paciente é diabético. Então, não adianta. Porque na noite anterior do exame acabou tendo uma janta, por isso que... Não, é história. Teve a noite inteira para equilibrar. Ele é diabético. Por quê? Para o paciente normal, ele pode ter ido para uma festa de aniversário. Festa de aniversário de criança é a situação mais pouco saudável do planeta, tá? Segundo os nutricionistas, não é saudável para ninguém, nem o mais saudável do mundo, comer 20, 30 porções de carboidrato numa festa de aniversário. Porque o que acontece numa festa de aniversário? Vai comer coxinha, pastel de farinha, depois você vai ter o bolo de farinha branca com açúcar branco, depois você vai ter doce de leite condensado, que é super concentrado em açúcar, aí eles servem refrigerante e depois às vezes tem a mesa de balinha. É a coisa mais absurda de quantidade de carboidratos que possa ter para as outras pessoas. Eu vou dar aqui um parênteses para a dica para os não diabéticos que queiram passar por uma festa de aniversário de uma forma um pouco mais saudável. Essa dica eu aprendi de uma nutricionista, tá? E orientem isso para os seus pacientes diabéticos. É o seguinte, todo mundo tem festa de aniversário para ir, né, nessa vida. E você vai para a festa de aniversário com 2 ovos cozidos na barriga, tá? Antes de todo mundo ir para a festa de aniversário, cozinha os ovos, coma 2 ovos. Com 2 ovos, você vai estar saciado e você vai estar seletivo. Olha para aquela coxinha frita, fria e murcha. Se você gosta mesmo daquilo, se você adora coxinha fria e murcha, você pode comer, não tem problema. Mas se você for com fome, tudo que passar pela frente, você vai comer, tudo, cachorro quente, coxinha, pastel, tudo. Mas se você tiver com o estômago forrado por proteína, que por exemplo seriam 2 ovos, você vai ficar seletivo. E ensina essa dica, o paciente fica super feliz. E aí assim, se você gosta mesmo de brigadeiro, come 1, come 2, mas você não vai conseguir comer meia dúzia, você não vai conseguir comer, já vi gente do lado da mesinha comendo igual pipoca, os brigadeiro, docinho. Não é isso, isso não é saudável para ninguém e é obrigação nossa, como profissionais de saúde, dizer isso. Voltando à história do que o paciente passa a conversa, porque ontem ele foi numa festa de aniversário e hoje de manhã a glicemia está alta, essa história, teve a noite inteira para equilibrar. O paciente normal vai ter tudo isso, essa glicose vai entrar no sangue, o pâncreas vai produzir insulina e a insulina vai guardar. Vai guardar, sabe para onde? Em forma de glicogênio e depois mais tarde isso vai virar gordura na sua cintura. É assim que vira para as pessoas normais, mas ele vai sair do sangue. E se o paciente falar assim, ele sabe dos seus índices, então essa glicemia tem que estar em torno disso. E se você perguntar para ele quanto está a hemoglobina glicada, alguns pacientes sabem. Mas de uma forma assim simples de entender, a meta para o paciente diabético é estar mais ou menos abaixo de 6,5% de hemoglobina glicada. Para um paciente normal, ideal, ele vai estar abaixo de 5,9%.
E acima de 6,5% até 7,5% é um paciente moderadamente descompensado e acima de 7,5% é muito descompensado. Esse é o perigoso de ter muitos problemas. Ah, mas o paciente vai saber se ele não souber, pede para o paciente, hoje é muito fácil, paciente, quando você chegar em casa, tira uma foto e manda por WhatsApp para mim, para eu conseguir ter uma ideia, porque aí a gente vai conseguir saber como vai proceder para os próximos exames. Nós, dentistas, podemos fazer a solicitação de exames? Podemos e devemos. E aí eu vejo duas situações. Eu penso que eu posso pedir, mas eu não vou tratar. Eu não sou médica, eu não sou endocrinologista, por mais que eu saiba sobre diabetes. Quem vai fazer o tratamento é o médico dele. Se ele não tem, ele tem que ter. Você pode pedir para que ele já encaminhe esse exame, mas pode ser que o médico endocrinologista solicite outro e ele vai ter que ir lá picar o braço de novo. Então, é melhor que a gente oriente sobre a importância e ele procure um médico endocrinologista. Ah, mas ele vai na fila do SUS. Sim, mas ele vai dizer, você pode escrever que é uma cartinha que o paciente é diabético, ele precisa, manda que o clínico geral vai encaminhar para o especialista e essa tramitação ela vai ser mais rápida. Então, eu sempre entendo que é melhor que o paciente esteja sob acompanhamento médico. O dentista pode pedir, mas é melhor que o médico esteja acompanhando também. E pergunta se o diabetes dele tá bom, se ele faz dieta. Fazer dieta é assim, depende, porque às vezes o paciente fala que ele faz dieta, ele não come doce de jeito nenhum. Então, eu tenho familiares diabéticos que eles não comem doce de jeito nenhum. Então, se tem um aniversário, alguém da família compra um bolo de chocolate diet, um bolo de chocolate sem açúcar, com farinha branca, aí tem churrasco, macarrão, maionese, eles comem churrasco, uma montanha de macarrão, uma montanha de maionese, não comem o bolo do aniversário, mas comem um bolo diet, que é de farinha branca, que no fim das contas vai virar glicose também. Entende? Isso eu tô contando dentro do meu meio familiar, e isso acontece na vida de todo mundo. Tem o diabético que não é instruído, ele não sabe. Então, o paciente dizer que faz dieta, mas como é que é isso? Eu não como açúcar. Não comer açúcar também não significa nada, mas se você come uma montanha de arroz, feijão, macarrão, frutas, doces também, porque fruta também é carboidrato. É muito importante que ele passe por um nutricionista e aprenda a fazer uma alimentação de menos carboidrato. E se ele não souber, dê uma orientada a você também, para que ele consiga entender. Então, é importante que o paciente esteja sob acompanhamento. Então, conversar com o paciente é assim. Você vai ouvir 3 parâmetros. Você sabe sua glicemia em jejum? Você sabe quanto é sua hemoglobina glicada? Você faz dieta? Conta um pouquinho de como é que você faz a sua dieta alimentar. E você faz atividade física? Conta um pouquinho como é que é a atividade física. Em geral, o diabético tem preguiça, porque ele começa a ter outros descontroles metabólicos, ele tem muita preguiça. Mas você quer saber, o melhor tratamento para cair a glicose é fazer um exercício aeróbio leve ou de moderada intensidade. Caminhada faz baixar. Então, com isso a gente tem uma ideia. Mas o paciente chegou, ele não sabe direito, ou o paciente não é uma pessoa nem ou muito ligado, tem paciente que deixa na mão da esposa cuidar, ele não sabe. Como é que você vai saber? Enfim, você vai ter no seu consultório um exame de glicose de tirinha, tá? Um glicosímetro. Isso é baratinho. Vai passar na farmácia, pergunta ao farmacêutico quanto que é. Ele deve custar em torno de R$150, um kit completo. Com o glicosímetro, já vem com pilha, já vem com um kit de tirinha e já vem com uma lancetadora automática, já vem com as lancetas descartáveis. É o kit. E você vai chegar com o paciente. Então vamos voltar à primeira situação que o paciente está com dor. O paciente falou que ele é diabético e depois ele não sabe explicar muito bem, você não se sentiu muito seguro se aquilo que o paciente está falando é verdade mesmo. Então o que você vai fazer? Passa um álcool 70 na pontinha do dedo, drena, pega o lancetador, faz um furinho e mede na tirinha de glicose. Que parâmetro vai ter? Em geral, 2 horas depois da refeição, ele tem que estar abaixo de 140. Ponto final. Está abaixo de 140, esse paciente é um paciente equilibrado. A medicação dele está funcionando, está tudo funcionando, está tudo bem. Quer saber?
pode atender como um paciente normal. Ele é diabético, mas ele é um diabético compensado. Aí junta tudo, tá? Junta a história que ele conta, junta aquilo que ele falou, mas mediu, deu menos que 140, tudo bem. Ah, mas o paciente usa insulina. Usa insulina, melhor ainda, mais importante ainda, que horas usou a insulina, quantas porções de carboidrato ele comeu. O paciente que usa insulina geralmente é um paciente que tem mais consciência sobre as coisas. Cuidado do paciente que usa insulina é para não entrar em hipoglicemia. E às vezes essa hipoglicemia faz cair muito e ele pode passar mal por hipoglicemia. Também por isso é importante a gente conseguir fazer isso. Agora, o paciente compareceu, ele está em urgência, não deu 2 horas que ele se alimentou, acabou de comer, acabou de almoçar, mas é assim, depois do almoço ele vai entrar em queda, ele vai começar a se aproximar dos 140, vai estar 180, vai estar 150, depende, e depende também do que ele comeu, pergunta de qual foi o teor, são parâmetros para a gente conseguir ter uma ideia da segurança. Por quê? Não é porque o paciente tem um pequeno desequilíbrio que ele vai ter todas aquelas complicações, porque ele está compensado dentro daquilo que o médico e ele mesmo conseguiram fazer como possível. Mas os grandes riscos de complicações são os diabetes muito desequilibrados, acima de 250, risco de passar mal acima de 300. Então, por isso, como ele pode ter comido um bolo de chocolate 2 horas antes com muito açúcar, muito leite condensado, ele vai passar mal por causa disso? Não, porque foi um evento. Por isso, vale a conversa do que ele comeu, de como tá, por isso que essa interação com o paciente é muito importante, o conhecimento de tudo isso é importante. Ter um glicosímetro é uma ferramenta maravilhosa. Se está abaixo de 140, 2 horas depois, a gente chama isso de glicemia pós-prandial. 2 horas após a refeição é para a quantidade de insulina que ele é capaz de produzir ou que a medicação que ele está utilizando seja capaz de absorver e você pode fazer o atendimento desse paciente normalmente. Outro item muito importante também é saber que o próprio estresse que o atendimento odontológico vai gerar vai aumentar a quantidade de alguns hormônios e pode aumentar a glicemia imediatamente. E quanto ao uso de anestésicos, adrenérgicos ou não, me permita discordar um pouco da literatura, porque é a mesma situação para os hipertensos. Tudo bem, você pode até usar felipressina, mas a felipressina ela não tem um efeito vasoconstritor. Então, se você vai fazer uma cirurgia, o efeito de vasoconstrição vai ser muito pouco, pode acabar tendo o término do efeito anestésico muito rápido, o paciente ter dor e essa dor acaba causando um pico de adrenalina e o paciente fazer um pico de cortisol e um pico glicêmico também. O mais importante é um atendimento atencioso, cuidadoso, da forma menos estressante possível. Então vale a conversa vai dar segurança. Explicar tudo isso que eu estou explicando vai trazer muita certeza que o paciente está em boas mãos, certeza, segurança e ele vai ficar tranquilo. Então a gente pode fazer o atendimento tomando todo o cuidado para que isso não aumente mais o estresse. E se o paciente estiver, por exemplo, com abscesso periodontal ou abscesso periapical ou uma pulpite irreversível, que são situações que causem dores muito agudas, a gente, ao invés de optar por realizar o tratamento na urgência, onde a gente sabe que o efeito anestésico é muito ruim, por conta da infecção e do pH alto, a gente pode cronificar essa lesão. Como é que a gente faz? Então faz a administração de antibiótico, a prescrição de antibiótico anti-inflamatório e diga para o paciente voltar amanhã. Amanhã essa lesão cronificou. A gente já conseguiu diminuir o calibre da vasculatura da região inflamada, a gente já conseguiu conter um pouco a infecção e, portanto, a inflamação e a gente vai conseguir um efeito anestésico melhor. Mas e se tiver com muita dor? Medica fortemente. Agora, se o paciente não
diminuir a dor, peça para que ele ou aguarde na recepção até que a medicação comece a fazer efeito e chame daqui 1 hora, ou peça para ele retornar dentro de 2 horas, ou peça para ele retornar no dia seguinte se essa dor for tolerável. Isso vai fazer com que o nosso atendimento seja mais possível, menos doloroso, menos estressante. Por quê? A gente já sabe que as catecolaminas endógenas fazem um aumento da glicemia. E existe um aparelho hoje, chama Libre Freestyle. Esse Libre, ele é um sensor que se coloca no antebraço, ele tem um filamento que ele vai estar dentro da pele e ele tem um adesivo que vai ser impermeável e ele tem um microchip aqui. Depois o paciente tem um aparelhinho que parece um aparelhinho de celular e ele vai passar sobre a pele, então não perfura mais, e ele faz um blip e ele consegue ter a medida da glicemia em tempo real. E eu tive a experiência do paciente vir todo feliz assim, doutor, olha que eu tenho blip, mostrou aqui, então estava 120 a glicemia dele. E aí ele sentou, conversamos um pouquinho, quer ver? Deixa eu ver, vamos ver quanto é que tá. Blip, e subiu para 180. Então assim, de 120 subiu para 180. Por quê? Só pela sensação de sentar na cadeira do dentista. Só isso já é um estresse. É um estresse até para ele que não gosta de ir para o dentista. Para mostrar o quanto rapidamente isso aumenta o estresse, isso porque a gente não tinha começado o procedimento ainda. Então, o potencial de ter um disparo de glicemia durante o atendimento é grande, mas também não é isso que vai causar danos de longo prazo. O mais perigoso é aquele paciente que se diz diabético, mas está tudo bem, pode mexer, que não dá nada, que está tudo certo, você não tem parâmetro nenhum, você não tem parâmetro imediato, você não sabe quanto que estão os exames dele e resolve proceder uma exodontia simples. Essa exodontia simples vai abscedar, mesmo com antibiótico, mesmo com anti-inflamatório, o paciente vai ter muita dor, vai ter muita supuração, porque o diabetes está descompensado. Implantes, nem pensar também, pelo mesmo motivo, até porque são cirurgias eletivas. Então, fica aqui a dica que a gente tem que entender como está aquele diabetes como um outro parâmetro na hora que ele chegar. Então, resumindo assim, primeiro pergunta se ele sabe a história dele, quanto que estão os exames dele, como é que tá, e se ele faz dieta e exercício. Depois, avalia como é que tá, primeiro, claro, avalia como é que tá a gravidade da urgência dele, depois veja os exames dele e depois faça o exame de glicemia. O teste que vai furar o dedinho para pegar uma gotinha de sangue. Com isso você vai ter outros parâmetros. E nisso, se o paciente tiver com menos de 140 no pós-prandial, ele vai estar normal, você pode atender normalmente. E a outra decisão é, você vai atender ou você vai encaminhar? Então aqui a resposta sempre é depende. Você vai atender o paciente se você entende que esse paciente é urgente, que ele vai ser beneficiado se você, sob antibiótica terapia, realizar esse tratamento, se tiver com parâmetros de segurança, glicemia pós-prandial menos de 140, a história que ele contar for uma história de equilíbrio e estiver tudo bem. Se você quiser, você pode dar um termo para ele assinar. Qual é o melhor termo? Isso eu conversei com meus advogados. O termo melhor é o termo que o paciente entenda. Todo um termo muito complicado, muito cheio de coisa, ele não tem validade, porque se nesse termo puder ser evidenciado que o paciente não entendeu o que você quer dizer, isso não tem validade nenhuma. Então, ter validade pega o papel receituário com carbono e escreve: olha, eu declaro que estou no consultório odontológico, foi feito o exame com glicosímetro para exame de sangue periférico, foi dado tanto e os meus exames e o meu acompanhamento médico está normal. Ponto, assina você, assina o paciente, se quiser pega a secretária como testemunha ou alguma outra pessoa como testemunha. Se ainda quiser ter alguma coisa, mas o paciente está lá dizendo que ele está dizendo que a glicemia dele está ok. Que é diferente de, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e depois que der um problema, fala assim, não falei que estava tudo bem, eu falei que eu era diabético, e o paciente virar toda essa história. Então, se é uma pessoa que você não conhece, não é um paciente que vem rotineiramente, você pode fazer isso também. E você pode optar por encaminhar se a situação não for grave. Então, por exemplo, o paciente não tem uma situação urgente,
Por exemplo, pode ser uma doença periodontal leve ou moderada, pode ser uma gengivite, pode ser alguma coisa que possa esperar. Você pode fazer um tratamento paliativo para postergar ou para diminuir a contaminação local, como por exemplo uma raspagem supragengival, uma orientação de higiene, uma profilaxia supragengival, pode. Encaminha para o médico, diga para a gravidade, explique para o paciente que o tratamento vai depender do equilíbrio, do quanto ele conseguir equilibrar esse diabetes e do quanto a gente conseguir fazer o tratamento. Se o paciente topar, a gente pode chamá-lo para retornos periódicos sob antibiótico terapia enquanto ele estiver aguardando a fila para o médico. Então vamos dizer que o paciente depende do SUS, vai demorar 6 meses para ele conseguir uma vaga. Daqui 6 meses aquela doença periodontal já evoluiu muito. Então a gente sempre vai proceder os tratamentos odontológicos com acompanhamento do glicosímetro, sabendo que vai estar alterado, mas desde que não ultrapasse 250, mas sabendo que se você já conseguir fazer a deplacagem, a remoção do cálculo sob antibiótico terapia, você não vai aumentar a disseminação sistêmica daquilo. O tratamento periodontal não vai ser só tratamento periodontal sem controle metabólico, mas o paciente está esperando na fila o controle metabólico. Por favor, eduque o paciente para que ele entenda isso, porque nós dentistas temos tempo clínico para conseguir explicar o que é isso, que às vezes ele passa pelo médico e não tem tudo isso de tempo, e vai conduzindo o tratamento periodontal sabendo que não vai ter sucesso completo enquanto não tiver os dois, mas o paciente já vai entendendo o quanto isso vai acabar melhorando. Enfim, mais ou menos é isso que eu tenho para dizer. E vale estudar um pouco mais sobre o diabetes, que tem muita coisa para a gente saber, mas sempre o mais importante é a gente fazer um tratamento humano, pensando no paciente como se fosse você, tá? Não vai dispensar o paciente morrendo de dor, vamos pensar em avaliar a situação, medicar se necessário, avaliar o exame, fazer um exame de glicosímetro, conversar, orientar e indicar. Muito comum também, principalmente é um paciente que tem pouca escolaridade, que tem pouco entendimento e ele achar que ele tomou um pouco e ele achou que não tá bom, que não fez muita diferença e abandonar. Explicar para o paciente o que é carboidrato, por exemplo, que arroz e feijão é carboidrato sim, que é para ele se alimentar com mais vegetais e menos carboidrato, mais vegetais, um pouco mais de proteína, um pouco mais de gordura, inclusive, e menos, ou estude mais sobre alimentação low carb para diabéticos, porque tudo que a gente conseguir fazer como profissional de saúde e como profissionais que temos mais tempo com o paciente sentado de cadeira, vão fazer com que a gente consiga alcançar os nossos resultados como tratamento odontológico e a fidelização do paciente como confiança. Muito obrigada pela atenção, eu aguardo aqui o seu comentário, o que você quer falar, o que você quer perguntar e alguns outros temas que você queria que a gente abordasse nessa conversa periodiária.